Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como a gente lida com situações desagradáveis na vida sendo cristão, segundo a Bíblia, né? Porque as pessoas acham, porque fulano, né? Porque as pessoas assim, que é pessoa muito difícil lidar com pessoa com baixa autoestima, tá? Pessoa com baixa autoestima vê que tu é educado, que tu é uma pessoa boa, que tu é honesta, que tu é cristão, e aí ele acha que ele pode te fazer de bobo, ele pode te furtar, ele pode te passar a perna, tá? E como tu agir sendo cristão, tá? E aí, o que a gente vai olhar, o que a Bíblia fala, tá? Deus avisa assim, gente, ó. Tá lá em Provérbios 3:29. Que Deus sempre, né, avisa pra não fazer coisa errada, né? Mas geralmente a pessoa que vê que tu é legal, é muito legal. Então eu posso, é a chance de, porque a cultura é que se tu é desonesto, tu é malandro, tu é esperto, então tu é super, entendeu? Na cultura idiota das pessoas idiota, se ele te passa a perna, ele se sente, aquele trouxa, eu sou espertão, eu sou um otário covarde, mas eu me sinto esperto, tá? Isso é a cultura trouxa do mundo, tá? Secular. Mas a cultura bíblica, sábia de Deus, né? É assim, ó. Provérbios 3:29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão e que te não tem feito nenhum mal, tá? Deus avisa, não faz isso, tá? Não seja um imbecil, né? Vê uma criança sozinha, abusa de o pedófilo se acha esperto porque ele viu uma criança sozinha, então ele estuprou uma criança, ele abusou de um bebê, tá? Daí às vezes a pessoa é um ladrão, um chinelão, um desonesto, um vagabundo. A pessoa confia em mim, vou lá passar, vou roubar, vou tirar vantagem, se sente, né? Se sente o poderoso. Mas Deus avisa, não faz isso para quem confia em ti. Não quebra a confiança, né? Não toca naquilo que não é teu, né? Então, Deus avisa, Deus não quer que faça isso, mas as pessoas fazem o que querem, né? Provérbios 17:13. Aí ele vai falar sobre quem faz isso. Habita confiadamente com alguém, aí foi lá e roubou, foi lá e fez mal, furtou, e aquele outro não tinha feito mal nenhum pra ele, né? Então tá lá. Quem paga o bem com o mal não se apartará da sua casa. Então se a pessoa te fez o mal, se a pessoa te furtou, se a pessoa te causou dano, o que tu vai fazer? Tu vai lá dobrar teu joelho e vai falar, Senhor Jesus, tira essa raiva que eu tenho, sabe? Esse desejo de vingança, de fazer o mal. Mas lembra da tua palavra para cumprir, Senhor. Porque lá em Provérbios 17:13 está escrito, quem paga o bem com o mal não se apartará da sua casa. E eu só peço que o Senhor zele em cumprir a tua palavra. E tu não vai retribuir o mal com o mal, tá? Tu vai ficar com raiva, com razão, que Deus sabe que tu tem razão, mas tu não vai retribuir, tá? Não respondas ao tolo segundo a sua astúcia para que não te faça semelhante a ele. Tu não vai fazer a mesma coisa, tá? Isso biblicamente. Em Deuteronômio 32:35, Deus fala, porque as pessoas acham, Deus fez o inferno e botou o diabo lá. Tá? O diabo já é condenado desde agora, tá? Desde que ele caiu e foi lançado na terra, ele já está exterminado, ele já está condenado. Então, as almas que seguiram o diabo, elas também estão no inferno, tá? E o inferno é um lugar de tormento. Então, se as pessoas acham que Deus é um bocó, um bobo, um otário, elas vão pro inferno, elas vão descobrir que não é, né? Então, está em Deuteronômio 32:35. Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Então tu vai ver que o Hamas atacou Israel. Como é que Israel age? Segundo a Bíblia, tá? Atacou Israel, fez horrores lá, estuprou mulheres grávidas, abriu a barriga, botou o bebê no micro-ondas e assou. Israel estudou e hoje está aniquilando o Irã, aniquilando o Hezbollah e todos os grupos terroristas, tá? Então quer dizer que Deus espera o tempo certo de agir. A gente deve, como cristão, nós não somos judeus, né? Então nós oramos
e pedimos para Deus nos vingar, tá? E a gente não deve guardar mágoa e sujeira no coração. Então a gente perdoa, eu perdoo, e até porque se a pessoa não tiver o retorno do mal que fez, talvez ela nunca vai se arrepender. Porque ela vai achar, vai continuar achando que ela é super esperta e que isso é ser esperto, que ela é malandrona, que ela é espertona. É que ela é assim, ó, ela tem que contar a vantagem, sabe? Beber até se mijar e cair com a cara no mijo, vomitar e contar a vantagem que passou os outros para trás, entendeu? Se ela não tiver o retorno, talvez ela não vá se converter e nem aceitar Jesus e vai ir pro inferno mesmo. Então, quando tu ora para Jesus, para Deus fazer isso, para ele zelar pela palavra e cumprir, tu tá às vezes salvando essa alma que essa pessoa vai sofrer, ela vai ver as consequências e porque ela sofreu, ela vai entender que Deus não é um trouxa, que Deus não é um otário e que o inferno existe e que se ela não se arrepender, ela vai morar lá, tá bom? Tá em Romanos 12:19. O que Deus diz para nós lá? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tá? Isso aqui eu li até aqui, era o Velho Testamento, mas isso aqui está em Romanos 12:19. Por quê, gente? Porque Deus não muda. O Deus que era vingador lá no Velho Testamento, ele continua conosco, que o nosso Adonai maravilhoso, que é o nosso Deus Pai, que nós cristãos falamos, Deus Pai, daí nós aceitamos Jesus como Messias, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus não mudou, tá? Ele é o mesmo. E aí nós temos Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, tá? Antes do pôr do sol, se alguém te fez algum mal de manhã, antes que o sol se ponha, tu vai dobrar o teu joelho, vai pedir pro Espírito Santo limpar e tu vai perdoar essa pessoa, tá? Depois que tu orou e pediu para Deus cumprir a palavra dele, tu vai perdoar essa pessoa e vai apagar tua ira. Vai dizer, ó Espírito Santo, meu coração não quer perdoar, mas a minha mente precisa perdoar, tá? Ao Senhor pertence a vingança. Eu não vou retribuir igual, eu não vou fazer igual que a pessoa me fez. Eu confio em ti para que o Senhor me vingue e como serva do Senhor, eu vou ficar em paz, tá? Tu também não fica uma pessoa amargurada, uma pessoa louquinha que fica... Não, tá? Sol se pôs, ora, glorifica o teu Deus. Fica bem contigo, fica bem com Deus. Fica bem com aquela pessoa pode vir de novo perto de ti. Tu não vai retribuir o mal, tu vai tratar ela bem. Tu vai ser honesto, gentil. Não retribuirá, tá? E se tu puder te afastar, te afasta, tá? Tu já sabe que o caráter não presta. Mas tu tem que conviver, tu vai conviver com educação. Por quê, gente? Porque Deus falou, o nosso Deus é o Deus de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Todas as pessoas que forem legais contigo, se tu é uma cristã de verdade, só deles serem bons contigo e te respeitarem, eles serão abençoados. Tu não precisa retribuir para eles, tá? Tu não precisa distribuir presente nem nada. Só deles fazerem o bem para ti, eles serão abençoados, isso é automático. Assim como aqueles que te fizerem mal, né? Que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Então isso aí é meio que automático, tá? Espiritualmente, se tu é um cristão de verdade, se tu não é um fantasiado, se tu é uma pessoa de Deus, isso naturalmente acontece, tá? A palavra de Deus naturalmente se cumpre. Mas às vezes a gente, pra não tomar uma atitude igual tu fez o mal vou fazer pra ti, tu ora lá e pede pra Deus cumprir a palavra dele, pra ti ter aquele desencargo de consciência. Bom, agora é com Deus, eu não vou me tornar igual o tolo que me agrediu. Eu não vou responder ao tolo segundo a sua astúcia, para mim não ser igual a ele, não desce ao nível das pessoas, mantém o teu nível, tá? Em Tiago, como que a gente não pequeis, né? Mas deis lugar à ira, por quê? Porque a pessoa começar a fingir que não tem raiva, isso é uma coisa de gente louca, tá? Pessoas normais, Deus fez as emoções, tá? Nós temos emoções, a gente tem raiva, tá? A gente tem alegria,
a gente tem tristeza, eu tenho todas as emoções, todos os seres humanos. Só porque as emoções são negativas, né? Que ninguém quer sentir raiva, que todo mundo quer acordar feliz, né? Todo mundo quer a vida perfeita, só que a vida, desde que a gente saiu do Éden, não é mais assim. Então, essa negação da realidade, eu acho que faz mal, tá? É coisa de louquinho. A Bíblia diz que tu pode tirar, tu pode ficar com raiva, mas não pecar. Qual é a diferença de tu ter raiva, né, ficar e não pecar? O que é o pecado? Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. A cobiça quer dizer, a vontade que eu tenho é de ir lá e retribuir. Eu cobiço fazer o mal igual me fizeram, entendeu? Se tu der vazão a isso, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte, tá? Então se tu retribuir e tu vai, tá, me vinguei. O que eu vou gerar pra minha vida? Morte financeira, de repente morte social, de repente tu vai retribuir uma coisa e aquela pessoa que fez, ninguém, ela sabe pessoa que faz, tem pessoa que é descarada, que ela rouba na tua frente e ela, ai, não fiz, não fui eu. Tem pessoa que e tu que é uma pessoa de Deus, tu não tem esse jogo de cintura. Tu não tem essa malandragem que ele tem. Então é melhor que tu não peque, é melhor que tu não faça igual, que tu não te torne igual, tá? Pra te não produzir morte na tua vida, tá? E às vezes as pessoas, tem pessoa muito boa que tá presa porque ela quis retribuir, não, me fez mal, fui lá e fez, aí trouxe morte social, porque ela tá presa, porque ela reagiu a uma coisa que ela deveria ou levar à justiça, ou levar a Deus e perdoar e não fazer o mal, tá? Então, se as pessoas acham, ai, porque isso é bobo. Gente, fez não é automático, tá? Assim como as coisas que tu faz boas, não é automático, o mal também não é, tá? Vai ter o tempo e uma hora Deus vai cobrar dessa pessoa, tá? Mas mantém teu coração puro e fica sabendo que mesmo que tu não veja, tá? Que às vezes a gente não fica sabendo, que bom que não fique sabendo. Todo mundo colhe o que planta, tá? E a palavra de Deus nunca passa em vão. Mesmo que você não faça essa oração da pessoa colher aquilo que ela fez pra ti, né? Que o mal não se aparte da casa dela, porque ela retribuiu o bem que tu fez com o mal. Isso vai acontecer, orando tu ou não, tá? Porque Deus tá velando na própria Bíblia pra Ele mesmo cumprir, tá bom? Um beijo, até mais.